Olá, sejam bem-vindos à série Informações, Fatos e Verdades do canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e hoje eu trago informações para vocês. Hoje trago um novo post para vocês: gnomos, duendes, elfos e goblins. Hoje vamos falar sobre criaturas míticas europeias mais comentadas em contos de fadas e em jogos de RPG. Vamos abordar as curiosidades e suas origens. Os gnomos, os elfos e os goblins, eles se parecem, mas não são a mesma coisa. Cada um deles, na verdade, tem sua particularidade e sua história mítica por trás de muitos folclores. Quase tudo sobre os duendes. Duendes são personagens da mitologia europeia, nomeadamente na Península Ibérica, presente em folclores espanhóis, franceses, bascos e portugueses. Semelhantes a fadas e goblins, embora suas características variam um pouco mais, parecidos com os brownies escoceses. Aos nices dinamarqueses e noruegueses e aos irlandeses pluricanos são leprechaun. A palavra é usualmente considerada equivalente à palavra inglesa sprite ou a palavra japonesa yokai. Alguns mitos dizem que duendes tomam conta de um pote de ouro no final do arco-íris. Nós sabemos muito disso vendo no desenho do Pica-Pau. Caso capturado, o duende poderia comprar sua liberdade com esse ouro. Outras lendas dizem que para enganar os homens, ele fabrica uma substância parecida com o ouro, que desaparece depois de algum tempo. Esses, nesses casos, são chamados de leprechaun, pois o seu ouro não é verdadeiro. Na Irlanda e na cultura atual, geralmente os duendes são representados por seres verdes, dos quais o símbolo é o trevo, relacionado à boa sorte. Geralmente, as histórias infantis trazem tais relatos. Contudo, o temerário ter visualizações estritamente romântica e lúdica de seres que são considerados como seres inferiores. Gente, infelizmente os duendes não possuem alma. Em Portugal e na Espanha, geralmente são descritos como tendo entre 15 e 30 centímetros de altura, tendo como característica notável a cabeça em formato cônico. Muitas vezes, independentemente de estarem usando chapéu ou não, suas cabeças têm esse formato, e isso faz parte da sua personalidade. Extremamente volátil e atributos encantados, como a capacidade de atravessar paredes, mudar de forma e de cor e alta velocidade. São criaturas que não guardam qualquer receio com o ambiente
urbano. E curiosamente, há muitos relatos de aparições em construções inacabadas. Gostam de espreitar pelos cantos, observando os habitantes de casa, pregando-lhes peças como o sumiço de objetos. Gostam de abrir e fechar portas, produzindo ruídos, dentre outras perturbações, nem sempre sendo amigos, capazes até de matar animais de estimações como cães e gatos. Apesar de muitos acreditarem que são seres amigáveis, há relatos de diversas aparições ameaçadoras, inclusive com o emprego de violência. Nessas ocasiões, os relatos são quase que unânimes em descrever que tais seres surgem de repente em situações normais, no cotidiano, no dia a dia, enquanto crianças brincam em construções, pessoas observam árvores no quintal ou embaixo de camas, dentro do guarda-roupas, etc., portando pequenas facas, dando gargalhadas em tons de brincadeira, sarcasmo e deboche para com as testemunhas, acuando-a e sumindo de repente. Estranho o fato de não ser possível identificar uma motivação para tais atitudes. Por isso, talvez que se diga que a personalidade desses seres é volátil. Estranho também que muitas narrativas descrevem este ser como possuindo o pequeno rosto como que dilacerado ou arranhado. Outros acreditam que os duendes que ficam localizados em jardins ou florestas compõem talentos para ajudar a natureza, se autodividindo, enquanto os que não têm uma habitação tendem a sair, a fazer travessura com os humanos. Um pouco sobre os elfos. Elfo é uma criatura mística das mitologias nórdica e célticas que aparece com frequência na literatura medieval europeia. São descritos como seres belos, luminosos ou ainda seres semidivinos, mágicos, semelhantes à imagem literária das fadas ou das ninfas. De fato, a palavra sol na língua nórdica era Alflotur, ou seja, o raio élfico é o significado desta palavra. Dizia-se que, por isso, seus raios seriam fatais a elfos escuros e anões. São divindades da fertilidade e menores da natureza. Os elfos são geralmente mostrados como jovens de grande beleza vivendo entre as florestas sob a terra, em fontes e em outros lugares naturais. Foram retratados como seres sensíveis, de longa vida ou até mesmo imortalidade, com poderes mágicos, grande ligação com a natureza e geralmente considerados como ótimos arqueiros.
Sua precisão no arco e flecha são impressionantes. O mais famoso elfo do cinema é o Legolas Gwylliath, ou Legolas Verde-Folhas, interpretado pelo ator Orlando Bloom no filme O Senhor dos Anéis. Literalmente, os elfos são gênios, que na mitologia escandinava simbolizavam o ar, a terra, o fogo e a água. Os elfos são também descritos como semideuses associados à fertilidade e ao culto aos ancestrais, como os daimones gregos. Como espíritos, os elfos podem atravessar portas, paredes como se fossem fantasmas. A maioria dos elfos mencionados em baladas medievais inglesas é do sexo masculino, frequentemente de caráter sinistro, inclinado ao estupro e assassinato, como o Elf Knight, que rapta a rainha Isabel. A única elfa mencionada com frequência é a rainha dos elfos, ou da Elfland. Já nos contos populares do início da Idade Moderna, os elfos às vezes se tornam invisíveis. Nessa tradição, os elfos se tornam sinônimos de fadas originadas da antiga mitologia céltica. Um gnomo, muitas vezes confundido com um duende, é uma criatura mitológica incluída entre os seres elementais da Terra. São costumeiramente representados como pequenos humanoides que vivem sobre a Terra, em minas ou em ocos de troncos de árvores, onde guardam seus tesouros. O mais antigo texto que se conhece menciona este ser como o divo das ninfas, sílpes, pigmais e o resto dos espíritos e das salamandrins, escrito pelo alquimista Paracelso no século XVI. Na classificação dos espíritos elementais, Paracelso divide-se em 4 tipos: as salamandras do fogo, as ondinas da água, os silfos do ar e os gnomos da terra. O nome, segundo alguns autores, pode vir do latim medieval, gnomos, originados do grego clássico, gnosis, conhecer. Outras teorias é de que o nome venha do grego, gnomas, terrestre. Em 1583, a palavra gnome passou a figurar nos dicionários franceses com o significado de pequenos gênios deformados que habitam na Terra. Um pouco sobre os goblins. Os goblins, assim como os elfos, os goblins são criaturas geralmente verdes que se assemelham aos duendes. Fazem parte do folclore nórdico. Nas lendas, eles vivem fazendo brincadeira de mau gosto. O termo goblin origina-se do francês antigo, gobelin, em grego, gobalos, enganador ou desonesto. Os goblins são normalmente associados ao mal. Dizem-se que são feios e assustadores. Fazem feitiçarias, estragam comidas, travam guerras contra os gnomos.
Em algumas mitologias, os goblins possuem grande força, normalmente por serem de pouca inteligência e hábitos selvagens. Moram em pequenas cavernas, cabanas construídas com paus e peles de animais. Sua grande capacidade de sobrevivência, os goblins os fazem presentes em quase qualquer ambiente, sendo possível serem encontrados em montanhas, pântanos, desertos, pedreiras, florestas ou até mesmo cidades. Vivem em bandos, como uma comunidade precária, semelhante a uma sociedade de homens primitivos. Dentro dos armamentos goblins se encontra a clava, um machado de pedra, a zarabatana, além de pequenas lanças e muitas pedras. Bem, gente, chegou ao fim a série Informações, Fatos e Verdade. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, está convidado a se inscrever no meu canal. Deixe seu like, compartilhe, comente.